Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. O Miranha é com certeza um dos maiores personagens da Marvel. E embora a gente saiba aí que tem essa rivalidade DC versus Marvel, qual que é melhor e tudo mais, isso não impediu o personagem de realizar vários crossovers aí com outros personagens da DC. E na verdade o cara foi lá e fez crossover com os dois maiores personagens da DC. Pois é, isso porque o Miranha já teve histórias crossover com ninguém menos que Batman e Superman, só isso. E assim nós vamos trazer no vídeo de hoje, um resumo de todas essas participações do Miranha fazendo os crossovers aí com Superman e o Batman. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aí o seu bate-like, o seu bate-comentário, porque isso ajuda sempre bastante os nossos vídeos aqui no YouTube. Já coloca aqui nos comentários se você conhecia algum desses crossovers aí do Miranha com os personagens da DC. E dado esse recado, nós vamos começar então com as duas histórias que o Miranha teve de crossover com o Batman. Mas só lembrando que em ordem cronológica elas vieram depois da do Superman, mas a gente vai começar pelo Batman, porque Batcaverna. Em 1995 foi lançada a HQ chamada Homem-Aranha e Batman Mentes Insanas, onde os heróis encaram dois dos seus vilões mais mortais, o Carnificina e o inimigo mortal do Batman, o Coringa, unindo as suas forças e se tornando uma das duplas mais perigosas já reunidas. Meio que fica subentendido que esses universos da DC e da Marvel, eles sempre estiveram conectados. Tipo, eles sempre coexistiram juntos, até porque o próprio Batman, em determinado momento dessa história, ele vai citar sagas que o Homem-Aranha teve, sabe? Então rolaram essas duas histórias do Miranha com Batman, onde cada editor então publicou uma delas. E essa primeira das Mentes Insanas foi publicada pela Marvel e vamos pro resumo dela. Começando por essa história, nós temos o Homem-Aranha tendo um pesadelo. Ele vê o seu tio Ben sendo assassinado. O estranho aqui é que o assassino ele tá rindo como Coringa. O Peter acorda e diz que vem tendo esses pesadelos. Ele diz a Mary Jane que vai dar uma volta. E enquanto ele se balança pela cidade, o Peter pensa em como foi o amor da sua tia e da sua esposa que o seguraram de ser uma pessoa pior. E ele torce para que ele consiga ser uma pessoa melhor, como o Homem-Aranha. Ao mesmo tempo, Bruce também está tendo um tipo de pesadelo semelhante, mas com a morte dos seus pais. O Carnificina aparece como assassino, e assim como Peter, ele sai patrulhando pela noite para esclarecer as ideias. E essa HQ já começa de um jeito bem legal, que é fazendo esse paralelo aí entre a tragédia dos dois heróis. E também serve para apresentar cada um dos personagens dando um resumo das suas histórias. No Instituto Ravencroft, que é tipo o Asilo Arkham, do Homem-Aranha, o herói está ali para supervisionar novas tentativas de curar o Carnificina de sua condição mental. Apesar do sistema de contenção de alta tecnologia, o vilão consegue se libertar e luta contra o Homem-Aranha, mas é atordoado e revertido para sua forma humana, que é o Cletus Cassidy. Os guardas do Instituto usam armas de micro-ondas para detê-lo. A Doutora Kafka, responsável pela prisão do Carnificina, está confusa sobre como o vilão foi capaz de resistir aos altos níveis de onda de calor da sua prisão. Ela determina que a única maneira de neutralizar ele é através da mente do Cassidy. Mas então a treta mesmo dessa história começa quando aparece uma psicóloga ali no Instituto Ravencroft. Ela se chama Cassandra e é uma psicóloga comportamental nomeada pelo Comitê do Congresso para lidar com pessoas como o Cassidy. A solução dela para a mentalidade hostil dele é inserir um chip de computador biotécnico no seu corpo para controlá-lo. No entanto, a Doutora Kafka e o Homem-Aranha se opõem a esse método antiético da psicóloga. Mas essas ordens de cima não estão nem aí pro herói e querem um método definitivo para acabar com o Carnificina. Enquanto isso, em Gotham tá rolando mais uma terça-feira ali do Batman lutando contra o Coringa. E saca só o visual aí desse Batman, que tá uma mistura muito legal do traje clássico com o traje do Tim Burton. O Coringão também tá com um visual bem maneiro e tá querendo libertar morcegos infectados pelo seu veneno. Mas no fim, o vilão é derrotado pelo morcegão. Mais tarde, no Asilo Arkham, aquelas duas doutoras que estavam em Ravencroft estão vendo as imagens de segurança do Coringa preso. Isso do escritório do Dr. Arkham. A psicóloga consulta o Arkham sobre o seu chip biotécnico para resolver a insanidade do Coringa. O Dr. Arkham não tem certeza dos métodos da psicóloga, mas fica convencido quando ela, surpreendentemente, mostra um Cletus Cassidy todo calmo e tímido, e tá algemado. A Cassandra explica ao Arkham que o seu chip não apenas acalmou a agressão do Cassidy, mas subjugou seu simbionte a um estado de dormência,
porque sem as emoções violentas do Cassidy, o simbionte não tinha nada para se alimentar e, portanto, ele foi domado. Essa história aí da psicóloga tá boa demais pra ser verdade, mas o cara, o Dr. Arkham, ele realmente ficou interessado em poder curar o Coringa. E o doutor então autoriza uma cirurgia, né, pra colocar esse chip no Coringa, e aí uma semana se passa na história. Então, algum tempo depois, o Coringa tem esse chip implantado e é exibido junto com Cassidy em uma conferência de imprensa em frente ao asilo Arkham, enquanto a psicóloga elogia o uso do seu chip. Depois, os dois vilões, agora curados, saem escoltados nessa viatura por Gotham. O motorista desse veículo está inquieto por ter esses dois criminosos tão desprotegidos ali. A Cassandra garante a ele que os dois não são mais os homens que já foram e que o Coringa e o Carnificina estão mortos. E quando ela diz isso, o motorista é empalado pelo Carnificina. O simbionte explica à psicóloga que o seu chip era inútil em contê-lo e que ele estava esperando o momento certo para se revelar. Esse carro então, onde estavam os prisioneiros, ele capota e o Carnificina pega o Coringa e a psicóloga de reféns. Contudo, tem algo estranho que um dos guardas que estava ali naquele carro, ele começa a agir de um jeito meio estranho. Isso porque esse guardinha não era ninguém menos que o Batman disfarçado. O Carnificina mostra ao Batman que ele é totalmente diferente dos seus inimigos habituais. Enquanto o simbionte está falando, o Miranha aparece e salva a psicóloga com suas teias. E aí, temos o glorioso combo do Homem-Aranha e do Batman atacando o Carnificina. No entanto, o Carnificina escapa junto com o Coringa, atirando fragmentos de seus tentáculos nos guardas, forçando os heróis a cuidar desses feridos. Bem, e é aqui que começa então a parceria desses grandes heróis. E meio que ela quase já acaba porque o Batman diz ali pro Miranha sair fora da sua cidade, que isso é algo realmente normal do Batman fazer. Isso aí, o Batman diz ao Homem-Aranha para parar de ajudar entre aspas e deixar a cidade. O Peter protesta e que ele só quer ajudar, mas o Batman afirma novamente que ele não precisa ou quer a sua ajuda e depois vai embora. Em um armazém, o Carnificina consegue destruir o chip biotécnico dentro do Coringa. O vilão propõe que ele e o Coringa trabalhem juntos, e o palhaço, claro, concorda. Ele está fascinado pela loucura do simbionte. Na Batcaverna, o Batman pesquisa sobre Cletus Cassidy e percebe que a sua psique é tão bizarra ou mais que a dos seus vilões. O Batman decide então sair para patrulhar novamente e ignora os belos sanduíches do Alfred. Enquanto isso, o Homem-Aranha se balança por Gotham e impede um assalto. A vítima fica até surpresa por ver o Teoso na cidade, e em seguida, o Batman chega com seu Batmóvel e ele o chama para ir com ele. Quem diria, hein, ver o Homem-Aranha patrulhando e detendo crime em Gotham. E agora ele também teve a honra aí de andar no Batmóvel junto com o Batman. E outro detalhe curioso é que quando o Homem-Aranha fala com o Batman, ele tem todo um respeito, né? Ele fala, senhor, tudo bem com você e tal. No esconderijo do Coringa, o vilão explica ao Carnificina o seu plano de implantar o seu vírus Coringa. No entanto, o Carnificina chama esse plano do Coringa de estúpido e prefere mesmo sair matando as pessoas da maneira mais horrível possível. Isso enoja o Coringa, que diz que ele quer ter estilo e esse é o melhor caminho. O Coringa decide que se unir ao Carnificina foi um erro. Depois de enfurecer o vilão, o Coringa escapa por um alçapão e o doidão ainda tenta matar o simbionte explodindo seu próprio esconderijo. Enquanto isso, viajando no Batmóvel, o Batman pede desculpas ao Homem-Aranha por negar a sua ajuda e quer ter um amigo que saiba sobre o Carnificina e poder ser útil para prender o simbionte. E nesse meio tempo, o Peter solta uma piada falando que ele ainda está esperando a ligação do Superman para vir ajudar eles. E a reação toda séria do Batman a essa piada do Homem-Aranha ainda é a melhor de todas. E usando seus dois intelectos, né, juntos, os heróis conseguem rastrear então a localização do Carnificina, que foi, né, aquele antigo esconderijo do Coringa que ele mesmo explodiu. Os dois descobrem o corpo do Carnificina, mas era uma armadilha. E quando ele agarra o Batman, o morcegão diz que ele prefere morrer a se submeter ao simbionte. Mas quem aparece ali é o Coringão. Ele diz ao Carnificina para não matar o Batman, pois ele é o único que tem direito de matar o seu Batman. O Coringa revela que ainda tem uma daquelas caixas mortais e que ele pretende libertar ela na cidade. O Homem-Aranha fica chocado com o descaso irracional do Coringa pelas vidas humanas. Enquanto isso, o Carnificina fica com medo de ser morto, dando ao Batman a vantagem em combate. O Homem-Aranha usa suas teias e destrói a caixa mortal do Coringa. Enquanto isso, o Batman subjuga o Carnificina, que tá agora de mente fraca. E ele faz isso na mão mesmo.
e o força a voltar à sua forma humana. É isso mesmo, o Batman forçou na porrada o simbionte a recuar. Mas ainda tem o Homem-Aranha que tá encarando o Coringa. O Teioso rastreia o Coringa com seu sinal e o agarra. O Peter tá alterado com a insanidade do vilão e ameaça matá-lo, o que encanta o Coringa, que tá ansioso pela chance de fazer esse herói tão engraçadinho virar um assassino a sangue frio. Mas o Peter se segura e libera o Coringa. Mas antes ele faz uma piadinha e acerta o vilão, deixando inconsciente. Com a derrota do Carnificina e do Coringa, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha agradecem um ao outro. E tudo isso sem palavras, mas com um poderoso aperto de mão no final. Mas com a promessa de que ali em Gotham ele formou uma aliança duradoura. E essa então foi a primeira aventura então do Homem-Aranha e do Batman juntos. E como eu disse antes ali, teve um acordo, para as duas editoras publicarem duas histórias. E aí chegou então em 1997 a vez da DC publicar mais um crossover desses heróis. E essa HQ se chamava Aurora de uma Nova Era. Como vilões nessa nova aventura, no lugar de psicopatas assassinos, temos dois grandes líderes e estrategistas, o eco-terrorista Ra's al Ghul e Wilson Fisk, o rei do crime da Marvel. E assim como na outra HQ, essa abre fazendo um paralelo, mas dessa vez entre os vilões. Como o rei do crime e o Ra's têm impérios, mas ambos têm as suas tragédias pessoais que os transformaram em quem realmente são. A história então vai para um Miranha em Nova York. Ele se despede da MJ e parte para patrulhar a cidade. E na cena seguinte, o herói já aparece interrompendo um contrabando que parece ser do rei do crime. Contudo, quando o Teioso derrota todos, ele repara que um deles tem uma marca estranha na mão. E já em Gotham, o Batman recebe uma mensagem da sempre complicada, Talia al Ghul, de que ela vai estar ali. O Batman vai vê-la, e ela arma uma emboscada para o herói, e que na verdade era meio que um teatro para parecer convincente para o pai dela. Ela parece que quer dizer algo para ele, mas no fim, acaba escapando do Bruce sem revelar muita coisa. A Talia, no dia seguinte, vai se encontrar com o rei do crime. Ela diz que seu pai tem interesse em fazer uma parceria maior com Fisk, e que ao longo dos anos o Ra's o ajudou em suas operações, mas das sombras. A Talia diz que em breve carregamentos preciosos chegarão na cidade de Nova York. E próximo dali, tá o Batman investigando essa conversa, quando o Miranha chega perguntando se sentiu falta dele. O Peter comenta com o Batman que ele também tá investigando o rei do crime e que ele tá tendo algumas operações aí um pouco mais estranhas. O Peter até comenta daquela marca que ele viu em um dos capangas. E é nesse momento que o Batman revela que essa marca é da Liga dos Assassinos. Mas de novo, o Batman é meio frio aí com o Homem-Aranha e fala pra ele que ele vai resolver isso sozinho. E olha só, quando o Miranha levanta a mão perto dele, o Bruce consegue surpreender o sentido aranha do herói. Mas rapidamente o Teioso joga o Batman pra longe. Tem um início de briga ali, mas o Peter faz os dois se acalmarem e lembra como eles terminaram da última vez, com um aperto de mão. E é isso que eles fazem de novo. Enquanto isso, é revelado que a esposa do Fisk, a Vanessa, tá quase morrendo de uma doença terminal. A Talia aparece ali e diz que o seu pai poderia dar um jeito de manter a Vanessa viva. E depois, nas páginas seguintes, tem um lance bem criativo, que é tanto do Batman explicando pro Homem-Aranha quanto pra Talia pro rei do crime, os dois falando da mesma pessoa, que é o Ra's al Ghul, mas enquanto isso o Batman fala de uma forma mais negativa, a Talia fala de um jeito mais positivo. E o plano final do eco-terrorista é revelado. Ele pretende afundar a ilha de Manhattan e depois, no meio do caos, o vilão quer surgir como um salvador das pessoas perante essa tragédia. E a princípio, ele não aceita a ajuda da Talia para curar a sua esposa. Mas depois, pensando melhor, ele liga para ela para saber mais dessa cura. Depois tem um momento legal que é do Miranha deixando o Batman sozinho porque ele tinha um compromisso com a MJ. O Peter chega a perguntar se o Batman não tem ninguém para ele voltar, mas logo ele vê pela reação do Batman que essa é uma pergunta em vão. O rei do crime então decide levar a sua Vanessa lá para o reino atual do Ra's al Ghul. E lá, finalmente, esses grandes vilões se encontram. Logo que rola esse encontro, o Ra's percebe algo de estranho na trupe que acompanha o rei do crime. Eis que entre eles estavam o Miranha e o Batman disfarçados. O Ra's comenta que eles só podem ter chegado ali por causa da Talia, e o Batman confirma que ela os ajudou. Então rola um mega combate do Batman e do Homem-Aranha junto contra vários capangas. E no meio dessa porradaria, tem uma curiosidade que o Bruce e o Peter descobrem que
que ambos gostam de filmes antigos. E com esse combo, eles derrotam todos esses capangas. Porém, o Rei do Crime e o Ra's escapam dali. Assim, resta os dois heróis ter de suportar o frio da montanha e ir atrás dos vilões. E aí vem um dos melhores momentos aí envolvendo esses dois crossovers do Homem-Aranha e do Batman, que é quando eles têm que escalar uma montanha. E olha só o Batman aqui agarrado no Miranha enquanto ele escala na montanha. E claro que o Bruce não tá gostando nem um pouco, enquanto o Peter tá achando tudo isso ótimo pra zoar ele. Pena que rola um deslizamento e o próprio Miranha fica desacordado, mas o Batman o salva e o leva até uma caverna. Enquanto isso, o Ra's faz uma revelação bizarra. Ele quer que o Fisk vire um de seus ajudantes, quando ele virar o comandante supremo do mundo. E pior, ele que fez a esposa do Rei do Crime ficar doente para convencê-lo. O Rei do Crime fica a pé da vida. Mas quando o Ra's aponta que ele faria o mesmo, ele relaxa e aceita a oferta. O Peter acorda alguns minutos depois e vê que o Batman cuidou dele. Recuperados, eles partem então para a fortaleza lá do Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul, para ver se realmente o Fisk é leal a ele, ele mostra lá um botão e diz que se você apertar esse botão vai destruir Nova York com as minhas armas. Mas o Miranha aparece ali a tempo para poder deter esses vilões. O Teioso começa a distrair as tropas do Ra's, mas mesmo assim o Fisk aperta o tal código para destruir Nova York. Só que para desgosto deles, enquanto o Miranha estava lá fazendo piada, o Batman recalibrou o satélite das armas do Ra's. O vilão não sabe como ele obteve as informações para fazer isso. E não foi a Talia, e sim o Rei do Crime. Pois é, o Fisk conhecia há tempos o Ra's e tinha um dossiê contra ele para usar na hora certa. Então, o Aranha diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ouvindo isso tudo, o Ra's se diverte e até libera que os heróis e o Fisk saiam dali, devido à tamanha audácia desse plano. O problema é que ele fala que não há cura para a mulher do Rei do Crime. Depois, o Ra's se muda daquela fortaleza, e a edição se encerra com o Batman, sim, conseguindo uma cura para a Vanessa, e deixando para o Aranha entregar para o Fisk, mostrando o caráter dos dois heróis. E esses foram então os dois crossovers, né, do Miranha com o Batman. E como histórias fechadinhas ali para distrair e também ser um crossover, eu acho que são histórias ok. Tem os seus momentos legais, a trama é meio simples, mas eu acho que vale a pena. Mas como eu tinha dito lá no começo do vídeo, né, o Homem-Aranha também se encontrou contra o grande peso pesado da DC. E isso foi anos antes aí desse crossover nos anos 90 com o Batman, que foi com Superman. Essa ideia de crossover inédito entre os grandes heróis das editoras surgiu em 75 e rolou um acordo de cada uma das editoras publicar essa história em conjunto com os dois. E eis que então no ano seguinte, em 76, saiu esse aguardado crossover. E o título não era nada extravagante, porque olha só, eles chamavam essa de a Batalha do Século. E novamente aqui a gente vai ter esse conceito, né, de que ambas as terras, tanto da Marvel quanto da DC, sempre coexistiram juntas. E essa então foi uma super edição na época que foi lançada, tinha mais de 100 páginas, então tem muitos detalhes dessa história, mas a gente vai resumir aqui essa história e dar os melhores momentos até mais bizarros que acontecem nela. Na história, o Superman e o Homem-Aranha devem parar uma trama de dominação mundial arquitetada em conjunto pelos seus respectivos arqui-inimigos Lex Luthor e Dr. Octopus. A HQ começa com dois prólogos mostrando os dois heróis atuando nas cidades e detendo o plano dos seus respectivos vilões. Tudo isso para dar o tom de cada personagem. Depois, o Luthor e o Dr. Octopus concordam em combinar forças para conquistar o mundo e matar os dois homens que os colocaram atrás das grades. Em questão de minutos, combinando suas habilidades, os dois supervilões conseguem escapar. E essa é uma HQ que influenciaria muitas outras HQs de crossovers entre os heróis, porque ela vai seguir aquela fórmula que a gente sempre conhece, né? Estabelece os heróis, mostra os vilões e depois eles têm que brigar para depois virarem amigos. E assim, é muito engraçado ver o Homem-Aranha tentando enfrentar o Super-Homem. Toda a treta começa quando o Peter e a MJ estão em Nova York para uma coletiva de imprensa. Lá os dois conhecem a Lois Lane, mas logo em seguida, o Lex Luthor, disfarçado de Superman, entra e dispara um raio de teletransporte de sua máscara de Superman, teletransportando Lois e Mary Jane para um destino desconhecido. E o Miranha, culpando o Superman depois, tenta acertar o verdadeiro com os seus golpes. E o Super, a princípio, fica com pena dele e se segura nos seus golpes. Ele até deixa os golpes do Teioso acertarem o seu corpo. Contudo, quando Clark fica sem tempo irmão, ele endurece seu corpo e o Miranha simplesmente quebra suas duas mãos,
batendo no corpo do Homem de Aço. Era o resultado mais óbvio, né, gente? E assim, a outra coisa engraçada desse quadrinho é que ele tinha um versus no título, né? Era o Superman versus Homem-Aranha. E esse aqui é o único momento em que eles lutam de verdade. E é tipo, sei lá, 8 páginas no máximo, e essa HQ tem, sei lá, 100 páginas. Desde os primórdios desses crossovers, nos vende a ideia de que vai ter muita brigação, muita porradaria, mas no máximo são essas 8 páginas no caso desse crossover. Mas calma que fora esse momento épico aí do Homem-Aranha quebrando as mãos dele tentando bater no Super-Homem, esse quadrinho também tem outros momentos bizarríssimos. Como o Superman consertando um supercomputador num piscar de olhos, enquanto o Miranha fica sem fazer nada, ou com o Superman levando o Homem-Aranha até a África, voando, enquanto o Peter faz esses esquis de teia pra surfar nesse passeio. Mano, tem até um guerreiro africano que o Luthor deu super força e uma espada irradiada pelo sol vermelho. Sim, isso mesmo. Isso para fazer o Miranha ser mais útil pro Superman e ajudar ele nessa luta. E bem, esse crossover chega no seu limite máximo quando os dois vão pro espaço. Isso porque o Luthor e o Dr. Octopus eles estão numa base espacial lá do Carequinha. E teve até o Miranha pilotando o navinho espacial. As duas namoradas dos heróis estão presas ali. E o Luthor tá usando esse satélite para agitar a atmosfera da Terra, causando enormes tornados e furacões em todo o mundo. O Super vai até a Terra para ajudar as pessoas, enquanto o Miranha fica nesse satélite tentando deter os vilões. Rola até uma redenção do Dr. Octopus quando ele vê o estrago que o Luthor tá fazendo na Terra. Ele ajuda a destruir a máquina, né, que está controlando tudo isso, e o Peter, no fim, consegue capturar os dois vilões. O Superman retorna no satélite e parabeniza o seu amigo pelo trabalho bem feito. Superman e o Homem-Aranha levam os vilões sob custódia e, num epílogo, o Clark e a Lois vão num encontro duplo com o Peter e a Mary Jane. E assim, é uma aventura bem nos moldes daquela época. E de fato esse crossover ele foi muito gigante, né, na época do seu lançamento, porque reunia esses dois grandes personagens das editoras. E bem, para finalizar esse vídeo, né, tem então a segunda história que envolveu o Superman e o Homem-Aranha. E ela foi lançada em 1981, e dessa vez, ainda bem, eles não venderam como um confronto, né? Não tinha mais o versus no título. Os vilões da vez foram o Doutor Destino da Marvel e o Parasita, que é capaz de absorver a energia vital dos outros e é um vilão mortal do Superman. Mas essa história também contou com o incrível Hulk da Marvel e a Mulher Maravilha da DC, como cameos especiais. A história inicia com o Aranha encarando criminosos a mando do Doutor Destino em Manhattan. Ele mal sabia que estava atrapalhando um super plano do vilão de conquista global. Em seguida, tem um encontro épico do Hulk e do Superman. O Gigante Esmeralda estava agindo de forma irracional, atacando Metrópolis, e ele tenta atacar inutilmente o Superman com seus golpes. E a segunda vez então que algum herói da Marvel tenta dar algum dano no Superman. A verdade mesmo é que o Hulk ele estava agindo dessa forma porque o Doutor Destino tinha colocado um dispositivo lá na cabeça dele, e ele fez isso para que o Hulk pudesse libertar o Parasita, né, aquele vilão da prisão. E eu vou separar aqui alguns desses momentos bizarros que acontecem ao longo dessa história. O Peter Parker vai trabalhar para o Planeta Diário, enquanto Clark Kent se junta à equipe do Clarim em Nova York, cada um procurando investigar a crise que está rolando em cada cidade. Tem um confronto do Super com o Destino, contudo, como o vilão usa um pouco de kryptonita, o Superman se enrola nesse revestimento de chumbo e bloqueia a radiação letal. Tem também a cameo da Mulher Maravilha que interage com o Homem-Aranha, veja só. Os dois invadem uma instalação do Doutor Destino, e a interação deles é bem legal. O problema é que ela é capturada pelo vilão e esse crossover não dura muito. O Destino aqui tem mais um daqueles planos maravilhosos, igual do Lex Luthor e Dr. Octopus lá da outra aventura. Ele tá querendo liberar uma radiação que ele tem lá através de um reator dele, e essa radiação vai acabar com todos os meios de combustíveis do planeta. E aí o Dr. Destino vai ter uma única fonte de energia, e aí vai ficar bilionário e acabou tudo, ele vai mandar no mundo. O Destino também aprimora as habilidades do Parasita com os poderes absorvidos da Mulher Maravilha, do Hulk e do Superman. A história chega ao clímax quando os heróis lutam contra o Parasita, o Destino e seus capangas e um robô gigante. E esse robozão é brabo mesmo. Nessa luta tem um glorioso momento do Aranha usando a sua teia como uma escova improvisada para limpar o Superman de pó de kryptonita que o Destino tinha usado nele. Tem um bom trabalho de equipe também do Miranha e do Super usando as suas habilidades para desativar o reator do Destino. No fim, rola até um final meio amargo porque o Destino busca abrigo político numa embaixada da Lativéria. E claro, tanto Peter quanto Clark voltam para suas cidades, mas prometendo ficar de olho nos próximos passos do Destino. O
Ufa, e esses foram então todos os crossovers que o Homem-Aranha já teve com a DC. E teve então várias histórias com eles. Mas agora eu quero saber de vocês se vocês já conheciam algum desses crossovers. Duvido que vocês tinham visto esse do Superman e do Miranha dele batendo no Superman. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo no Padrim e no Clube de Canais no YouTube. Tem um link dos 2 projetos aqui na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.